Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel e eu estou aqui para apresentar para vocês as minhas melhores leituras do ano de 2022. E graças a Deus foram muito boas leituras que eu tive aqui no ano de 2022. Eu tive essa sorte, né, de ler bons livros. Foram poucos livros, se eu não me engano foram só 2 que eu não gostei das leituras deste ano, né? Então vou apresentar para vocês apenas as melhores leituras. Dentro dessas melhores leituras, eu não vou apresentar elas como uma classificação do melhor para o menos melhor, tá? Vai ser bem avulso aqui os livros que eu vou apresentar com melhores leituras. Outra coisa também, não vai constar aqui os livros, porque tem livros também que eu li, gente, que não foram nem ruins nem bons, então, obviamente, né, não vai constar nessa lista. Só realmente aqueles que eu achei legais, bons, muito bons, e assim, aqueles principalmente que me trouxeram me surpreenderam. Livros que realmente me surpreenderam também com a história em si. Bom, eu quero começar com um livro, o livro do Greg McKeown, A Disciplina Busca por Menos. É Essencialismo, A Disciplina Busca por Menos. Esse livro foi fantástico para mim, muito importante, e ele basicamente nos orienta bem na importância de sabermos dizer não, né, e de aproveitarmos melhor o nosso tempo. Então, livro indicadíssimo, gente. O outro livro também aqui do nosso mestre Tolkien, né, é Árvore e Folha, tá? Árvore e Folha, aqui basicamente é uma apologia, né, do Tolkien aí ao mundo feérico, né, o reino das fadas, né, que é muito interessante aqui também. Vou passando assim um pouco mais rápido, alguns eu vou comentar um pouco mais, é normal, mas para a gente não demandar muito tempo aqui, são muitos livros. O outro livro é o Cântico, né, da Ayn Rand. É basicamente um prelúdio aí já para o livro dela, A Revolta de Atlas. Gente, é um livrinho muito pequeno, muito curto, a história mesmo é bastante curta, tá? É fino e tem um prefácio isso aqui, mas a história em si é bem menor ainda, mas é bastante interessante para a gente ver os perigos, né, de se viver num regime ditatorial, tá? Ela faz aqui bem aquela contraposição, né, entre individualismo e coletivismo. Uma história bastante doce, bastante suave, bastante tranquila foi essa aqui do Alexander Green. Eu não conhecia, gente, Alexander Green. Velas Escarlates. Tá? Geralmente a gente lê muito, né, Tolstói, Dostoiévski, né? Mas eu resolvi ampliar um pouquinho o meu leque de autores russos e comprei esse aqui para ler. E vou ser sincero, gente, é uma história muito legal, muito gostosa, muito tranquila, gente, tá? Compensa demais, viu? Outro livro bastante legalzinho também, essa história que diverte bastante, no sentido de que, bom, vou confessar logo, eu comecei assistindo o filme, tá? O filme me incentivou a ler o livro. Eu conhecia já do Jack London, aqueles Caninos Brancos, né? E eu não conhecia esse, é o Chamado Selvagem. E a partir do filme eu resolvi ler o livro, gente. O filme é muito top, muito legal, com Harrison Ford, né, por sinal. E aí a história de um cachorro, né, que vai passar a viver aí, vivia numa casa normal, tranquilo, domesticado, e de repente vai viver aí no mundo selvagem mesmo, né? Vai lá para a região do Alasca, aquelas regiões mais geladas, né? Muito difíceis ali, mas muito interessante a forma como a história vai se desenrolando ali e mostrando que ele vai se transformando também conforme ele vai mudando de paisagem, né? Agora esse livro é um livro que me impressionou demais. Comprei ele por causa da sinopse. Achei legal a sinopse, mas não pensei que fosse me surpreender tanto. É A Arena 13, tá? Do Joseph Delaney. Eu fiquei triste, na verdade, em saber que não tem a continuação desse, porque é uma trilogia, né? Os outros 2 livros não tem em português. E o pior de tudo foi quando eu fui olhar, né, o segundo livro, estava num valor muito alto, era mais de R$200, acho que R$250. Agora, recentemente, eu consegui ele por 50 e poucos reais e eu aproveitei e comprei, em inglês mesmo, né, para continuar a leitura, já que não tinha em português. Mas, gente, me impressionou demais a história. Tem um pouco de terror, tem, né, sim, mas é muito mais ação, aventura, luta, né, são batalhas, de uma forma bem escrita, bastante, assim,
que te prende realmente a leitura, tá? Te prende demais a leitura. O outro livro é do Ethan Hawke, né? O ator, né, hollywoodiano Ethan Hawke, Código de um Cavaleiro, né? É um livro que traz aí várias lições para a vida, né? De que você tem várias orientações nas diversas circunstâncias da vida. Então, um livro bem legal também. Tem vídeo no canal desse, tá? Que eu falo mais detalhadamente sobre ele. Compensa demais. Agora, esse livro é daqueles livros que a gente fala assim, foi muito bom em 2022, mas que vou levar ele para a vida, porque o que ele traz aqui, a história que ele traz aqui, me emocionou demais, e principalmente o desfecho, tá, gente? É o livro O Casamento, do Nicholas Sparks. É basicamente uma continuação do Diário de uma Paixão, tá? Mas o final, gente, é espetacular, simplesmente espetacular, tá? A gente não espera, confesso que a gente não espera o que está por vir, né, no final. Então ele consegue fazer um desfecho da história de uma forma fantástica, que serve, é o tipo de livro que eu recomendo principalmente para os maridos, viu? Acho que é uma leitura obrigatória para os maridos, para saber como realmente honrar a sua esposa de uma forma correta, coerente, do jeito que tem que ser. Bom, agora esses dois aqui fazem parte de uma trilogia, onde eu já li o primeiro livro, que é a Princesa de Marte. Esse aqui é a continuação, né? A gente tem primeiro aí os Deuses de Marte e depois o Comandante de Marte. Gente, eu não sei nem o que dizer, isso aqui é espetacular, gente. Eu amei essas leituras do autor Edgar Rice Burroughs. Gostei demais do filme, né, do John Carter. Mas quando eu li A Princesa de Marte, achei fantástica a leitura, muito bem construída, aquele protagonismo, né, do John Carter, né? Ele é realmente um herói assim por excelência, e aqui ele continua esses atos de heroísmo, tá? Muitas vezes assim de forma muito exagerada até certo ponto, mas eu confesso que eu gosto, gente, eu gosto disso. Eu gosto de fantasia, tá? Gosto da realidade para viver, é importante a gente encarar a realidade. Mas eu gosto de fantasia na literatura porque ela nos dá aquele descanso do estresse da vida, né? Tá passando o avião, vai fazer um barulhinho, mas vamos lá. Esses dois livros também fazem parte de uma trilogia, só que aqui é o primeiro e o segundo livro, né? Ali era o segundo e o terceiro, aqui é o primeiro e o segundo livro. Nós temos o primeiro Desejo Concedido e o segundo Fúria Domada, da Megan Maxwell. Por incrível que pareça, gente, eu comecei lendo o segundo, para depois ler o primeiro, gente. Também uma história bastante interessante, tá? Porque a gente tem basicamente um contexto histórico, a gente é Idade Média, né, na Inglaterra, então não é aquele romance suave, né, fluido, né, aquela coisa assim, bem melodiosa, doce, né? Não, é uma coisa um pouquinho mais bruta, né? Exatamente porque está se tratando de guerreiros e de guerreiras, tá? São mulheres muito geniosas, homens muito fortes, muito valentes, então é um romance diferente. Eu confesso que me cativou bastante, tá? Foi indicado para uma colega de trabalho e eu comecei a ler e simplesmente me apaixonei. O terceiro livro dessa trilogia já coloquei na minha programação de leitura para 2023, para esse ano de 2023, né? Para finalizar, concluir a trilogia das séries guerreiras. Bom, esse aqui é um clássico, tá? Na verdade, esses próximos aqui, esses três próximos aqui, né, esse mais outros dois, são clássicos da literatura, inegáveis, e assim, não é aquele que me impressionou, porque eu pensei, já vai ser bom. E realmente foi bom, e muito bom mesmo, que é Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Eu assisti ao filme, gostei demais, e ler o livro, gente, compensa demais. São muitos detalhes, muitas coisas que você vai percebendo no livro, assim, da aventura, né, que tá aqui que os nossos protagonistas passam por situações muito difíceis. Você pensa, gente, que incrível, né? E é fantástico, gente, muito bom. É, assim, diversão garantida a leitura de Viagem ao Centro da Terra. Mesmo porque, gente, Júlio Verne, Edgar Rice Burroughs, Conan Doyle, ainda não li nenhum livro deles que for falar assim, foi ruim, tá? Conan Doyle teve um conto só que eu não gostei muito, mas assim, é um conto pequeno, gente, os livros deles são fantásticos. E o Gaston Leroux, gente, O Fantasma da Ópera, também posso lhe dizer que, assim, esse sim, no início, eu vou ter que confessar aqui, já falei em outros vídeos,
No início era uma leitura cansativa, não vou mentir, tá? Até a página 30, mais ou menos, uma leitura muito cansativa. Depois é que ela começa a se desenrolar mais, a desenvolver mais, e aí fica interessante, gente, porque vai tendo mistérios ali sendo desvendados, do desenrolar da história, né? Vai aparecendo realmente quem é esse fantasma da ópera, como é que isso começou e tal. Muito bom, compensa demais. E o outro clássico, já de literatura brasileira, do gênio Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Já uma ironia, uma comédia imensa, né, gente, de pensar no morto narrando a sua própria história, gente. Isso aqui é a genialidade do Machado de Assis, ela é notória, é evidente. Muito bom. Outro livro que me impressionou bastante, e eu já digo assim de antemão que eu coloquei 2 falhas nesse livro, mas a história é muito boa, não tem como negar, gente, tá? A primeira é que eu achei cansativo essa história de cada capítulo é de um recorte de um tempo, né? De um recorte temporal, um ano passado, outro ano presente, depois o passado, presente, passado, fica nesse vai e vem até o final do livro, é um pouco cansativo. Outra é a questão do final, eu teria pensado num final diferente, num vilão diferente para a história. Mas, independente disso, não tem como negar que a história é muito boa, a gente fica intrigado em ler a história até o final. Tá? É A Garota do Lago, do Charles Lia. Tá? Compensa demais, gente. Vamos lá, tem muitos livros, gente, são muitos livros, mas vamos lá, são leituras, né, muito boas. Esse livro foi meio que acidental, né? Apesar de, assim, de ser acidental, eu estava numa viagem, né, de férias, e eu tive, assim, a chance de comprar vários livros baratos lá em Santa Catarina, né, na cidade que eu fui, nas cidades que eu fui. Eu fui em Penha, fui também em Balneário Camboriú, e aí achei esse livro lá bem baratinho e comprei, Mistério do Além, Tiago Fernandes. E tinha vários outros, tinha mais uns 2, tinha vários outros, não, tinha mais uns 2 desse autor, né, com essa temática, que é uma turma, né, da editora de leitura, Mistério do Além, e foi, gente, uma história muito gostosa, muito fininho, gente, muito fininho, mas uma história bem legal, né, para adolescentes, né, ou pré-adolescentes se quiserem ler também, mas eu confesso que como adulto amei a história e a forma como ela foi narrada. Compensou demais. Agora mais um clássico da Mary Shelley, Frankenstein, tá? Lancei recentemente um vídeo aí sobre o livro, não preciso de entrar em muitos detalhes, a não ser que esse livro ele me surpreendeu. Por quê? Primeiro porque quando eu li o livro, como eu disse anteriormente, pareceu que eu estava lendo outro livro. O livro começa com um tal de Robert Walton, né, se aventurando aí, né, pelos mares da vida e escrevendo cartas. São cartas, na verdade, que ele começa a escrever para a sua irmã, né? E assim, eu fico pensando, mas será que eu não estou lendo o livro errado? Fica parecendo que está lendo o livro errado. Não? Cadê o Frankenstein? Cadê esse Frankenstein? Aí assim, paulatinamente as coisas vão acontecendo e o Frankenstein, que é o Dr. Frankenstein, vai sendo inserido na história, e aí mostra a sua criação, como é que foi feita e as coisas que se desenrolaram depois disso, tá? Então, gente, gostei demais. Não gosto de literatura de terror, não gosto de filme de terror, de forma nenhuma, mas não gosto muito também de literatura de terror, mas eu tenho que confessar, eu me arrisco às vezes, e esse aqui me impressionou demais. Outro livro muito interessante, gente, é esse da Alice von Hildebrand, tá? Ela é uma católica. O título do livro é O Privilégio de Ser Mulher. É interessante, né? Sou homem, mas num livro sobre o privilégio de ser mulher. Mas acho importante isso, que os homens saibam disso, até para dar mais valores às mulheres, tá? E eu acho que é fundamental que as mulheres também leiam esse livro, principalmente para entender o valor que elas têm, tá? Que elas precisam se sentir mais valorizadas. Então você vai pegar aqui determinados títulos como mulher, o sexo privilegiado, né? Argumentos a favor do privilégio de ser mulher, né? Então, assim, gente, é um elogio, né? Um enaltecimento do sexo feminino, tá? Muito bom, muito interessante, sem precisar de ser feminista, tá? Eu gostei demais. Bom, aí outro clássico, A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, tá? H.G. Wells aí, ele constrói também uma história bastante, um futuro distópico também, né? Mas muito interessante. E o que chama bastante atenção é a forma como os
alienígenas perdem a guerra, né? Que é bem retratado isso também no filme, que ficou muito bom também. Outro livro é do Augusto Nicodemos, O Cristianismo Descomplicado. Tá? Eu acho interessante aqui, que eu gostei demais, é a forma como o autor trata de assuntos bem espinhosos para o cristianismo, complicados para o cristianismo, mas ele trata de uma forma simples e responde às questões de uma forma bem clara para qualquer um entender. Vamos lá. Outro livro, também um clássico. Agora aqui, gente, praticamente esses dois aqui são clássicos, gente. Praticamente não são clássicos. É do Charles Dickens, Oliver Twist. Uma história triste, quase que eu brinco, né? Que é Oliver Triste, né? Que é a história de um menino órfão. E o desenrolar da história tem bastante coisas, muitas vezes tristes, que vai acontecendo, ruim que vai acontecendo. Mas no final, né, ele consegue fazer um desfecho bem legalzinho, bem legal pro nosso garoto aqui, o Oliver Twist, tá? Então é uma história que chama bastante atenção, bem construída. A gente não é uma história, não é um livro fino, tá? Tem mais de 300 páginas, mas muito interessante, tá? Te prende a leitura. Outro livro, também clássico, né, como eu disse, é o do Daniel Defoe, A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe, tá? Esse é o livro de dezembro, da leitura de dezembro, também uma leitura que chama bastante atenção. A gente tem algumas concepções por causa de filmes e desenhos, né, de como acontece a história. Quando você lê o livro, fala, gente, engraçado, não tem, porque o livro sempre tem mais detalhes, né, sempre traz mais detalhes da história, ele não cai diretamente na ilha e fica preso na ilha, tem vários percalços que ele passa antes, né, e na verdade tem algumas frases no livro que eu vou confessar para vocês, chegam a ser proverbiais, gente, tá? Eu acho que esse livro, além de um livro de aventura, é mais do que isso, é uma jornada também até na fé cristã, tá? As experiências que o Robinson Crusoe passa e as experiências que ele passa para nós também, né? O conhecimento que ele passa para nós é de uma sabedoria muito legal, tá? Eu considero aqui que é um livro cristão, gente, muito interessante. E outra leitura também que eu gostei demais, gente, não foi leitura física, foi um e-book que eu li, foi acidental também ter encontrado esse livro, já falei sobre ele aqui, que é Os Pilares da Nova Terra, A Tempestade do Norte, tá? Vou colocar aqui a capa do livro, que é da Janaina Rocha, do canal Resenha Sem Sentido, e eu encontrei esse livro graças à indicação do canal, que foi feita pela Joca Fofinha. Fui ao canal e aí descobri que nesse canal, a dona do canal, a youtuber, né, tinha esse livro. E comprei esse livro e achei simplesmente demais, tá? Muito boa a leitura. É uma fantasia muito bem criada, muito bem desenvolvida. Gente, recomendadíssimo também para vocês, tá? Bom, os dois últimos é do Mestre Tolkien, tá? São livrinhos, mas que me deliciaram a leitura deles, tá? Foi uma delícia a leitura deles. Mestre Guilhos da Aldeia, né, uma historinha bem legal aí, né, a gente tem um herói por acidente, né, que enfrenta aí um dragão, muito legal, cheio de fantasia. E mais um livro em que o Tolkien defende muito essa ideia, de forma indireta, mas defende muito essa ideia da lenda, né, do mundo feérico, do conto de fadas, né, então defende muito. É no Ferreiro do Bosque Maior, tá? Que é muito legalzinha a história também, porque a gente tem aí o ferreiro, né, que recebe aí um presente enorme, né, uma festa que tem de 24 em 24 anos, ele recebe um presente muito grande, que é poder adentrar aí o mundo das fadas, tá? O mundo feérico, e tem várias experiências muito legais. Gente, é isso aí, são todas essas leituras que eu tive aí, foram leituras excelentes, que eu me deliciei com essas leituras, foram aventuras, foi autoconhecimento, foi cristianismo, principalmente, que me enriqueceu demais, me trouxe muito aprendizado. Então todas essas leituras foram muito proveitosas, foram muito deliciosas. Gente, no mais, obrigado e um abraço a todos e até o próximo vídeo.